Olá, bem-vindo ao Sotrec na Escuta, o seu podcast de referência quando se trata de equipamentos pesados, manutenção e soluções inteligentes. Hoje estamos mergulhando em um tópico importante para manter seus equipamentos em excelente estado de funcionamento, as opções de reparo. Vamos explorar como determinar qual é a opção de reparo mais adequada para as necessidades do seu equipamento e como isso pode impactar a eficiência e o desempenho. Para nos guiar nessa jornada, eu tenho o prazer de receber novamente os dois especialistas na área, Alex Chaya, especialista de produto, e Thiago Ribeiro, especialista corporativo de peças. Alex e Thiago, sejam bem-vindos. Obrigado, espero contribuir sobre a discussão do tema. Obrigado, Vinícius, obrigado, Chaya. É sempre um prazer poder vir aqui conversar e falar de um assunto tão interessante que é o produto Opções de Reparo. Nós estamos empolgados por tê-los aqui mais uma vez para compartilhar informações valiosas sobre como tomar decisões informadas quando se trata da manutenção dos seus equipamentos. Vamos em frente e sempre começando pelo básico. O que seriam as opções de reparo? Alex, você pode falar para a gente? Vinícius, as opções de reparo são um conjunto de soluções que a Sotrec junto com a Caterpillar desenvolveram para oferecer aos clientes, dando maior flexibilidade, redução de custos e prazos mais curtos no reparo do seu equipamento, tá? Hoje em dia a gente tem 5 níveis de opção de reparo que nós vamos falar mais detalhadamente aqui na sequência. Interessante. Você poderia explicar em detalhes o que envolve o nível 1 de reparo e como os clientes podem decidir por essa opção? Sim, Vinícius. O nível 1 de reparo, basicamente, são troca de peças de um desgaste comum da vida de um equipamento, tá? Então nós estamos falando de kit de juntas, kit de vedações, selos, peças que você vai trocar normalmente durante a vida do seu equipamento, tá? Geralmente esse kit de peças, esse conjunto de peças, eles são vendidas via balcão. O cliente faz essa compra de peças diretamente no balcão Sotrec e faz esse reparo dentro das suas oficinas. Thiago, agora podemos passar para o nível 2. Você pode nos explicar em profundidade o que este nível de reparo implica e em quais situações que ele é mais apropriado? Claro, Vinícius. Quando nós estamos falando do nível 2 de reparo, nós estamos falando de um nível que ele é adequado para aquele cliente que tem o objetivo de estender a vida útil do seu componente. Ou seja, o cliente ele tem um equipamento que chegou num determinado orímetro e ele quer que esse equipamento rode mais algumas horas. Não necessariamente que esse equipamento tenha uma segunda vida, mas sim que esse equipamento ou esse componente rode apenas mais algumas horas, seja para finalizar um contrato, para finalizar uma obra, qualquer que seja a demanda desse cliente. Nesse nível, nós estamos falando de reparo, onde são substituídas juntas, anéis, itens de desgaste como mancais, bronzinas. Então a ideia do nível 2 de reparo não é fazer uma reforma, sim fazer um reparo onde a gente consegue estender a vida daquele componente, a utilização daquele componente pelo período que o cliente necessita. Alexis, agora nós vamos explorar o nível 3. Você poderia nos fornecer uma visão detalhada sobre o que compreende a reforma certificada CAT neste nível e quando os clientes devem considerá-lo? Sim, Vinícius. Vamos lá, separar duas coisas para ficar claro para todo mundo. O nível 3 seria um nível de reforma mais completo, que vai garantir uma confiabilidade e disponibilidade maior do seu componente, tá? Contemplando não somente componentes de desgaste, mas também componentes que vão garantir uma extensão de vida útil do equipamento maior, garantindo alto desempenho e confiabilidade, tá? Por outro lado, a reforma certificada Caterpillar, seja ela para componente ou para equipamento, ela vai atender uma série de premissas de troca de peças necessárias que são definidas pela Caterpillar, tá? Para poder conseguir essa certificação, e uma série de testes, verificações de qualidade e testes de engenharia para garantir a segunda vida útil do produto. Quando a gente fala de reforma certificada CAT, a gente está falando de uma segunda vida útil. Então, existe uma série de peças que precisam ser trocadas, que são determinadas pela Caterpillar, que precisam ser trocadas. Existem testes que precisam ser feitos. Por exemplo, o motor tem que passar por teste de dinamômetro, a transmissão também tem que passar por teste de dinamômetro, inspeções com líquido penetrantes. Então tem diversos testes aí que a gente tem que passar por eles para conseguir essa certificação. Qual é a vantagem dessa certificação? É aquela reforma que a gente faz junto com a Caterpillar, que garante o desempenho e vida útil, segunda vida do seu componente, equipamento ou sistema.
Entendido perfeitamente. Tiago, você mencionou que os níveis 4 e 5 são mais fechados. Você poderia nos contar mais sobre o que são esses níveis e em quais circunstâncias que eles são aplicados? Exato. Quando a gente estava falando do nível 1, 2 e 3, nós estamos falando de reparos e reformas. Ou seja, a gente pegar um componente e transformar ele, seja numa extensão de vida ou numa segunda vida útil, né? Já o nível 4 e 5, nós estamos falando dos componentes CAT e REMAN e de componentes novos. Ou seja, no nível 4 a gente está falando de componente REMAN. O cliente ele tem o componente dele que porventura começa a apresentar uma perda de desempenho e ele pode optar por um componente CAT REMAN. Ou seja, ele pega um componente remanufaturado em ambiente de fábrica, seguindo todas as diretrizes que a Caterpillar exige, e ele coloca no seu equipamento. Qual a vantagem? Ele não precisa de parar o equipamento para poder fazer essa substituição. Ele pode solicitar, fazer a compra desse componente com a sua track, esperar até o componente chegar e aí sim fazer a troca. Então é uma troca rápida. Ele não perde tempo com a reforma, que às vezes poderia desprender. Isso é ideal para aquele cliente que tem uma operação crítica e que não pode parar. No nível 5, a gente também está falando de um componente que não necessita da parada do equipamento. A gente está falando de um componente novo. Qual que é a diferença do nível 4 para o nível 5? O nível 4, o cliente precisa ter vamos dizer assim, um casco, né, que é o componente dele usado, em condições de aceitação, para poder entregar para a gente quando ele faz a compra. Já no nível 5, ele não tem necessidade de ter esse casco, ou seja, ele pode ter um motor, por exemplo, batido, uma transmissão que teve uma falha catastrófica. E por quê? Porque ele não precisa de entregar esse componente para a gente. É um componente novo e o componente usado dele continua sendo dele. Ele também tem a opção de usar o nível 5 para ter um componente, às vezes, reserva dentro da operação, dependendo do nível de criticidade que ele tiver na operação dele. São muitas alternativas, né? Tiago, e como podemos indicar o nível de reparo que um cliente necessita? Vinícius, é sempre importante o consultor Sotrec entender qual que é a demanda do cliente, qual é a necessidade do cliente, para poder indicar exatamente aquilo que ele precisa. Como a gente mencionou, a gente vai desde uma reforma super básica, que é a opção de reparo 1, até a venda de um componente novo. Então a gente tem que entender qual que é a ideia do cliente com relação àquele reparo. Ele precisa que o componente dele tenha uma segunda vida, ele precisa que o componente dele só estenda a vida útil, ele pode parar o equipamento para poder fazer um reparo ou uma reforma. Qual que é a demanda do cliente? Então é importante que a gente entenda qual que é a demanda daquele cliente, quanto tempo que ele pode ficar com o equipamento parado, quanto que ele pretende investir naquele reparo ou reforma, para aí sim a gente poder indicar para o nosso cliente qual que é a melhor opção para ele, trazendo sempre uma opção customizada de acordo com a demanda que o cliente tem. Alexis, temos exemplos práticos de situações em que a escolha do nível de reparo é crucial? Com certeza, Vinícius. Até aproveitando o que o Thiago vem falando em questão de escolha de reformas, vai muito ao encontro do que vem sendo explicado aí pelo Thiago. O cliente ele sempre vai fazer uma equação: custo, demanda, prazo de equipamento, prazo que ele precisa voltar com o equipamento em operação. Então, por exemplo, se você tem um cliente que de repente ele teve um problema no motor dele, teve um problema na transmissão dele, ele precisa rapidamente voltar com esse equipamento à operação, talvez não seja possível ele esperar o prazo de uma reforma. Seja ela um nível 2, seja ela um nível 3, seja ela retificada. Então, qual seria o caminho? A escolha de um componente REMAN ou a escolha de um componente novo? Que apesar de ter um custo um pouco maior do que as reformas, ele vai te dar uma disponibilidade imediata. Agora, esse cliente se programou, ele tem um tempo, ele tem prazo para parada de máquina, parada desse equipamento dele, ele pode ficar determinado prazo aguardando uma reforma, aí sim, as reformas certificadas, as reformas parciais, níveis 2, nível 3, são adequadas. E aí como é que a gente vai escolher qual nível de reforma? É dependendo da necessidade do cliente. Qual que é a necessidade do meu cliente? O consultor tem que estar atento a isso. Eu preciso de uma disponibilidade, de uma confiabilidade para uma segunda vida do equipamento, então eu vou tratar de uma reforma nível 3, uma reforma certificada. Eu preciso somente de uma extensão de vida, o que a gente chama de extensão de vida do equipamento, do sistema do componente, eu vou partir para uma reforma nível 2, que ela é economicamente mais barata, mas ela vai te dar uma confiabilidade um pouco menor do que o nível 3 e a reforma certificada, obviamente. E nas situações mais simples, em que a máquina precisa de uma pequena extensão de vida no componente, como que se encaixa nos níveis de reparo? Vinícius, como nós falamos lá atrás,
Quando o cliente tem a intenção de só estender a vida do componente, a gente tem a opção de reparo nível 2, que, como foi dito, é uma opção um pouco menos custosa, mas que pode também entregar para o cliente uma solução adequada, dependendo de qual for a demanda do cliente. Como eu citei de exemplo, às vezes o cliente ele tem uma obra e essa obra vai se estender por mais 6 meses. Se vai ser só esse período, às vezes ele não tem a necessidade de fazer um investimento numa reforma grande como seria a reforma nível 3, ou então de botar um componente novo, componente reman. Ele pode simplesmente fazer um reparo nível 2. Você vê que a gente fala bem diferente quando a gente está falando nível 2, a gente sempre usa o termo reparo, e no nível 3 a gente usa o termo reforma, né? Para ver como é que o contexto dos dois são diferentes. Então ele pode optar por fazer um reparo nível 2 e estender a vida útil para que ela consiga finalizar a obra. E se a necessidade for dar uma segunda vida ao componente ou equipamento, qual nível que se aplica nesse caso? Aí, Vinícius, nós estamos falando de uma reforma nível 3 ou uma reforma certificada, que vai te dar toda a confiabilidade e garantia para a segunda vida útil do seu componente, sistema ou equipamento. Em resumo, como que a decisão final é tomada, Alexis? Levando em consideração esses fatores de custo, necessidade do cliente, prazo de reforma, disponibilidade do equipamento. Então, o consultor precisa sentar junto com seu cliente, definir qual a necessidade do cliente. Uma vez definida a sua necessidade, ele vai oferecer o melhor produto possível, seja ele de uma reforma mais simples, um reparo nível 2, até uma reforma certificada, se precisa de uma confiabilidade, disponibilidade maior, uma segunda vida útil do seu equipamento, ou até mesmo, dependendo do prazo para colocar esse equipamento em operação, os níveis 4 ou 5 que nós estamos falando de novo ou reman, que são mais imediatos, disponibilidade imediata e vão custar menos tempo para o cliente. Tá? Para falar com a Sotrec e ter uma cotação para a reforma do seu equipamento ou componente, é só chamar o pessoal no WhatsApp pelo número 11 3003 1920. E obrigado a você, ouvinte, por acompanhar mais esse bate-papo sobre as opções de reparo para máquinas e componentes Sotrec CAT. E eu agradeço também aos nossos convidados, Alexis e Thiago, pela participação e por ter compartilhado informações valiosas sobre o tema. Vinícius, é um prazer mais uma vez estar aqui, tá? Espero ter esclarecido as dúvidas em relação a opções de reparo e contem com a gente, tá? No que precisarem. Vinícius, mais uma vez obrigado pelo convite, por essa oportunidade de a gente falar de um tema tão interessante que é o programa Opções de Reparo. E pessoal, se ainda ficou alguma dúvida, procure o seu consultor Sotrec, ele vai poder esclarecer todas as suas dúvidas e te indicar qual que é o melhor caminho para ser seguido com a sua máquina, com a sua operação. O episódio Opções de Reparo da nova temporada do Sotrec na Escuta fica por aqui. Eu aguardo a sua audiência no próximo episódio. Até lá!